Hoje nós estamos aqui com o Fábio Santos do Eu Acredito Podcast. Fabião, você sabe que você é um querido, um amigo, né, cara? Guilherme, que alegria poder estar retornando aqui ao GigoCast. Sempre uma honra estar com vocês. Muito obrigado pela recepção tão especial que sempre nos dá. E poder estar aqui para compartilhar algo das Escrituras, uma história a respeito do nosso Cristo, sempre é uma grande satisfação. Muito obrigado pelo convite, né? Apesar que dessa vez você não me convidou, me ofereci, né? Quero ir de novo. A gente é de casa, né, meu? E amigo tem isso. É verdade, né? Amigo é verdade. isso. Não tem. Amigo não só tem. passa com fio e fala, meu, eu preciso de você. É porque as pessoas, principalmente nesse mundo itinerante que eu vivi pregando, as pessoas diziam assim: pregador que se oferece para pregar não presta. Então, o pregador que se oferecia para pregar, ele era e é bastante desvalorizado, né? Mas acredito que quando nós somos amigos, temos essa comunhão, essa intimidade, esse relacionamento, não tem o porquê, você não tá sabendo que eu tô vindo pra cá, então por quê? Igor, vou estar aí, vou estar atendendo outros podcasts e quero estar aí colaborando contigo, compartilhando algo que está no meu coração. É a mesma coisa de um pregador que tem um relacionamento com o pastor, fala: pastor, tô em São Paulo, tô livre, se tiver com programação livre aí na igreja, eu tô à sua disposição. Sabe o que eu penso, Fábio? Pior é se não tivesse ninguém. É isso aí. E Paulo disse assim: eu sou uma carta viva, né? Tem muitas igrejas que pedem carta de recomendação, mas nós precisamos ser uma carta viva, com a nossa conduta, com o nosso caráter totalmente ilibado, né? Não nada que desabone a nossa conduta, não tem o porquê nós não nos oportunizar para ser bênçãos de Deus na vida de alguém. E é aquele negócio, a gente tá fazendo pra quê? E pra quem? Para Cristo e para a sua glória, né? Não tem como dar errado. E também quando a gente tem convicção e quando também a gente tem convicção de algo que foi depositado em nós. Ainda que reconheçamos que nós somos vasos de barro, mas o Senhor depositou seus valiosos tesouros nesse vaso de barro que sou eu, né? E a glória a Deus, glória a Deus. E a mesa tá recheada aqui também, irmãos. Jonathan da Praça tá aqui no GigoCast. Quem conhece sabe. Meu irmão, prazer ter você aqui nessa mesa. Eu creio que Deus preparou esse momento. Uma alegria para mim poder estar aqui, ladeado de grandes homens de Deus, pastor Fábio, que é um amigo. Eu tive o privilégio muito grande de poder conhecer o Gigo, que é para os íntimos, então eu me considero. E obrigado por essa oportunidade de me permitir participar desta mesa, que é única e exclusivamente para glorificar o nome do Senhor. Glória a tudo para ele, por ele. Eu era um perdido no mundo, viciado em droga, cachaceiro e outras coisas mais que nem vale a pena mencionar, eu me envergonho disso. Mas eu comento para que quem tá lá nesse mundo ainda enxergar que existe possibilidades de tudo mudar. E para tudo mudar, existe uma pessoa e existe uma verdade, que são uma só, Cristo Jesus. Cristo Jesus. E quando ele abre os seus olhos e você começa a enxergar, Fábio, o que realmente vale a pena, você entende quando a Bíblia diz: eu morri para esse mundo. Você entende com força. Sabe? E você fala: realmente, eu tô vivendo pro reino dos céus. Rapaz, isso é muito interessante, viu, Guilherme? Eu morri para este mundo. Infelizmente, muitas pessoas não têm ideia do quanto essa frase ela é forte e serve para nós nos dias de hoje. Quando você diz que eu morri para este mundo e vivi para Cristo, e estou vivendo para Cristo, a gente precisa compreender que nós agora não temos mais a herança do primeiro Adão, que pecou lá no Éden. Nós não carregamos mais essa natureza. Tem muita gente que usa como álibi, né? Eu tenho uma natureza pecaminosa, desobediente, que eu herdei de Adão. Adão pecou, desobedeceu, e hoje eu peco e desobedeço a Deus porque eu herdei essa natureza. Mas se eu estou em Cristo, nasci de Cristo, eu agora não tenho mais a natureza do primeiro Adão, eu tenho a natureza do último Adão, que é a natureza de Cristo. Logo, a partir desse pensamento, a gente precisa entender que nós não somos mais pecadores lutando para ser santo.
Nós somos santos lutando contra o pecado. É por isso que nas cartas paulinas e no Apocalipse, por muitas vezes, a Bíblia diz assim a respeito da igreja: os santos, a Assembleia dos Santos. O fato da porque Bíblia... Deus já vê a gente na eternidade. Na eternidade. E o fato da Bíblia nos chamar de santos não significa que nós não estamos sujeitos a pecar. Estamos sujeitos a pecar, mas não somos pecadores inverterados. Nós somos pecadores arrependidos. Pecamos, temos a consciência do nosso pecado, nos prostramos diante do Cristo que tem poder de nos perdoar, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Né? E isso que você falou é tão interessante que até os anjos são propícios a pecar. E já aconteceu. O que nos faz ser santos é a presença de Jesus. O que seriam os anjos lá do céu sem a presença de Cristo? Que santifica, que purifica, que glorifica. Nada vale. Adiantaria irmos para o céu sem Cristo lá? E se Cristo estivesse em outro lugar, iríamos para onde? Para onde ele estiver. Tremendo. Foi o que Pedro disse, né, para Jesus, quando ele dá aquele sermão que a multidão acha que é um sermão muito duro, confrontador, e alguém até diz: duro foi este sermão. Aí a multidão vai deixando o cenário, e aí os discípulos falam: Senhor, que sermão duro. E Jesus fala: se vocês quiserem, pode segui-los. Aí Pedro toma a voz e diz: para quem? Ele não fala para onde, né? Para quem iremos nós, se é só o Senhor que tem palavra de vida eterna? Exatamente. Não é um ambiente, não é uma localização, é uma pessoa. Para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Exatamente. E você também veio do mundão, né, Fábio? Eu tenho Você tem uma história forte. Já foi falado aqui também, pessoal. Volta alguns episódios aí que tem um testemunho do Fábio completo aqui. Tremendo. O homem tá salvo pela graça e glória de Deus, assim como todos nós aqui. É por isso que eu digo que eu sou um improvável, né? O Senhor foi lá nas trevas, me transportou para a maravilhosa luz do Filho do seu amor, me deu um novo nome, me deu uma nova identidade. E hoje eu olho para mim que não tem o porquê eu me gloriar. Se tenho que me gloriar em alguma coisa, eu me glorio em Cristo, na graça de Cristo, que, como o apóstolo Paulo, todos os dias o Senhor diz: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque todo dia o pecado bate na porta nos chamando, as tentações nos chamam, mas é essa graça que não é legalidade para pecar, mas é força que nos ajuda a vencer o pecado. Fomos salvos pela graça. O que nos dá permanência em Cristo é a graça, e o que nos levará aos céus é por intermédio da graça. Nunca é meritocracia do homem, nunca será mérito do homem, sempre será a graça de Deus. O que é a salvação? A salvação não é a graça sendo uma escada que faz o homem subir até Deus. A salvação é uma escada, a graça é uma escada que fez Deus descer até o homem através do sacrifício de Cristo na cruz, quando ele disse: está consumado. E ali perdoou a humanidade dos seus pecados e nos redimiu, nos dando a oportunidade de, pelo sangue de Cristo, termos a opção de sermos salvos. Porque, na minha visão, todos nós nascemos predestinados ao inferno. Sim. Porque todos nascemos em pecado. Todos, se não for a graça de Jesus que nos alcança, que nos molda, que nos muda e nos transforma, estaremos perdidos. Mas essa graça nos alcança, nos dando a oportunidade de mudar o nosso propósito, o nosso destino. E hoje eu já não estou no banco dos réus para ser julgado e condenado ao inferno. Hoje eu estou fazendo uma triagem para daqui a pouco, em um abrir e fechar de olhos, encontrar com o meu Cristo na eternidade. Essa é a minha visão de quem eu sou. Essa é a minha visão de quem nós somos, né? A humanidade é uma humanidade que caiu devido ao pecado de Adão, devido à natureza de Adão. A humanidade fracassou quando Adão fracassou no Éden. Mas Paulo disse a Tito no capítulo 2 e o versículo de número 11: porque a graça se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. A graça se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. A graça se manifestou em quem?
através de Jesus Cristo. Não há outro Salvador, não há outro meio de ser salvo, não há outro caminho de ser salvo a não ser Jesus Cristo. Os homens podem buscar religião, os homens podem buscar denominações, os homens podem buscar subterfúgio, os homens podem buscar seja lá o que for, mas é só em Jesus que há salvação. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, é Cristo. Cristo está no Antigo, Cristo se manifesta de forma perceptível e visível, de forma entendível no Novo Testamento, e Cristo continua se revelando através do Espírito Santo nesse tempo. E nós que fomos alcançados por Cristo temos a obrigação de testemunhar a respeito dele. Foi ele que disse para os seus discípulos: e ser-me-eis testemunha Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. E o que é que nós estamos fazendo aqui a não ser testemunhar a respeito do nosso Cristo? Eita glória, o homem tá inspirado hoje, pessoal. Nosso Cristo. É sobre Jesus, então fala com força. O que você tá esperando para servir Cristo, para buscar o Senhor Jesus? Meu Deus, Jesus transformando histórias. Fábio também estava perdido no mundo e Cristo foi lá e a graça dele alcançou, assim como eu, assim como quantas pessoas, inclusive que conheceram Jesus e estão hoje afastadas. Volte, você está tendo a oportunidade. Jesus vai voltar, esteja pronto, igreja. Esteja se preparando, a noiva. O noivo vem, saiba disso. Não ache que está tarde, que vai demorar. A gente não sabe, nem os anjos do céu sabem, a não ser o Pai. Jesus Cristo diz isso. Meu Deus, é forte demais, tremendo. Isso é tremendo. Tremendo demais. E Jesus se importa com todo e qualquer ser humano, pastor Jonatas Almeida. João, no capítulo de número 6, fala a respeito de um dos maiores milagres de Jesus. As pessoas não destacam esse como um dos maiores milagres, na minha visão, é um dos maiores milagres. É a primeira multiplicação de pães e peixes. Nessa feita, Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos e alimenta uma multidão que, conforme a narrativa de João, eram quase 5.000 homens que se assentaram. Marcos também confirma que era quase 5.000 homens. Mateus é mais específico, dizendo que os homens que se assentam eram quase 5.000, fora mulheres e criança. Então, uma se multidão. tinha 5.000 homens e tinha mulheres e criança, a multidão era de mais de 15.000 pessoas. Essa multidão vai até uma região por nome de Tiberíades. Porque Jesus tinha ido para Tiberíades, mas ele foi para Tiberíades, Guilherme, não para atender mais um necessitado, não para expulsar demônios de mais um endemoniado, como ele foi para Gadara, para libertar aquele homem endemoniado gadareno. Ele vai para Tiberíades simplesmente para um único propósito, que era descansar. Porque Jesus, mesmo tendo uma natureza divina, ele tinha um corpo humano. Como ser divino, ele não se cansava, não se fadigava, não sofria de exaustão. Como ser divino, ele não precisava de nada, ao contrário, ele supria a necessidade dos necessitados. Como ser divino, ele é o guarda de Israel, que não dorme, não tosqueneja. Como ser divino, ele carrega sobre si todos os atributos, onisciência, onipresença, onipotência. Mas como um ser humano, o seu corpo tem limitações como qualquer outro corpo humano. Ele precisa de água para saciar a sua sede. A exemplo, ele pede água à mulher samaritana no poço de Jacó para saciar a sede. Como ser humano, ele tem fome. Ele chega perto de uma figueira para se alimentar do fruto e não tem fruto, ele amaldiçoa e ela se murcha na mesma hora. Como ser humano, ele está dentro de uma embarcação, cansado, exausto e acaba adormecendo. Os discípulos entram em desespero e têm que ir até Jesus, chacoalhar e dizer: mestre, mestre, não te importa que nós pereçamos? Como ser humano. Mas como ser divino, ele fala para a mulher samaritana: se tu conhecesse o dom de Deus e soubesse quem está te pedindo água, você me pediria de uma água, porque dessa água aí, qualquer um que beber dela, vez ou outra, tornará a ter sede. Mas da água que eu tenho a te dar, vai fluir
como fontes de águas vivas em seu interior. Glória. Como ser humano precisa de água para saciar a sede, como ser divino, ele é a água da vida que sacia a sede da alma humana. Como ser humano, ele amaldiçoou a figueira porque não tinha fruto, mas como ser divino, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, Aleluia. e a alma que se alimentar desse pão estará farta. Como ser humano, ele adormece na embarcação, mas como ser divino, na condição de homem, ele estende as mãos. Como ser divino, ele chama o vento, dizendo: vento, chama as águas. Águas. E eu não sei se ventos e águas têm ouvidos para ouvir, mas a certeza que eu tenho é que nesse dia toda a natureza se calou para ouvir a voz do seu Criador, porque quando ele disse: acalma-te, aquieta-te, tudo se acalmou e houve-se uma grande bonança. Então, quando Jesus vai para Tiberíades, ele vai no propósito de descansar, porque ele reconhecia a sua limitação humana e ele sabia que o seu corpo físico precisava de um momento de descanso e de repouso. Mas aí ele começa a ser incomodado na visão dos discípulos por essa multidão de mais de 15 mil pessoas que descobre o furo da localização geográfica de Jesus e vai até ele. E para que os irmãos entendam que realmente ele estava ali para descansar, porque é nesse contexto aqui que os discípulos tinham retornado da viagem missionária, quando Jesus, depois de comissionar os 70, comissiona os 12 de 2 em 2 e delegam sobre eles poder e autoridade contra toda a obra do mal. Eles acabam de retornar dessa viagem missionária. E Jesus foi para Tiberíades descansar, mas eles estavam tão empolgados para contar o que aconteceu na viagem missionária que eles não queriam descansar. Então Jesus os repreende quando eles dizem: Senhor, em teu nome os demônios nos submeteram, em teu nome nós expulsamos enfermidades, em teu nome nós fizemos milagres. Jesus fala: por que vocês se alegram com essas coisas? A alegria de vocês não tem que estar nessas coisas, sem saber que vocês conseguem expulsar demônio, expulsar enfermidade. A alegria de vocês tem que estar em saber que o vosso nome está escrito no livro da vida. Então eles entendem que Jesus está em Tiberíades para descansar. O contexto é tão interessante porque quando a multidão aparece, começando a fazer barulho, esses discípulos que não queriam dormir, agora não queria ser incomodado. Que quando eles ouvem o barulho, ele fala: Senhor, permita a gente dispensar essa multidão. O povo vai te incomodar, o povo vai atrapalhar o nosso momento de descanso. Mas Jesus não deu autorização. Pense comigo. Todo trabalhador merece descanso? Sim ou não? Sim. Merece repouso? Sim. Jesus, na condição humana, ele poderia cansar, Total. sofrer exaustão. Sim. Então era justo ele ir para Tiberíades descansar? Precisa, Sim. né? Poderia descansar. Então ele poderia atender o pedido dos discípulos, sim ou não? Sim. Vai lá, dispensa essa multidão, dispensa com educação, mas fala para eles que depois a gente vai de cidade em cidade, aldeia em aldeia, povoado a povoado, atender todos eles. Mas Jesus não fez isso. Por quê? O amor dele era tão grande. Por que Jesus não fez isso? Ele poderia fazer isso. É porque Jesus, na condição de ser humano, estava cansado, mas na condição de ser divino, ele sabia que no meio daquela multidão existia gente enferma, gente doente, gente perturbada, existia gente necessitada, com a família desestabilizada, desestruturada, existia gente que estava indo em busca de Jesus como a luz no fim do túnel. Jesus sabia que tinha gente indo buscá-lo porque sabia que ele poderia trazer a intervenção divina que eles precisavam. Então Jesus olha para eles de íntima compaixão e dá atenção para toda aquela multidão. Isso aqui é o mais lindo, porque lendo o Evangelho de Jesus escrito por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João, inúmeras vezes a gente vai ver pessoas necessitadas indo ao encontro de Jesus, mas em nenhuma vez sequer a gente vai ver Jesus despedindo um necessitado sem antes suprir as suas necessidades. Quer ver uma coisa? Um leproso se prostra diante de Jesus dizendo: Senhor, eu estou necessitado, me purifica se o Senhor quiseres. Jesus diz: eu quero ser limpo. Uma mulher que está com 12 anos sofrendo de uma hemorragia, de um fluxo de sangue, toca em suas vestes, ele fala: alguém me tocou, quem foi que me tocou? A mulher diante dele se prostra e declara toda a verdade. Ele diz: vai, mulher, a tua fé te salvou e seja livre deste mal. Um cego que está à beira do caminho começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele manda chamar: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Vá, porque a tua fé te salvou. Ele está na cruz, no Getsemane. Existe um ladrão arrependido dos seus pecados, dizendo: eu creio que tu és Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, filho. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
estarás comigo no paraíso. E quando não eram os necessitados que iam ao encontro de Jesus, ele se importava tanto com as pessoas, que era ele que ia ao encontro dos necessitados pelas ruas de Jerusalém, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é muito lindo, porque quando ele olha para aquela multidão, ele não vê simplesmente um número de pessoas, ele vê pessoas necessitadas que ele precisa dar atenção para suprir as suas necessidades. Por qual motivo? Porque Jesus se importa. Ele se importa com você que neste momento está passando por momentos difíceis na sua saúde, doença, enfermidade. Ele se importa com você que está com um problema no seu casamento, que depois de tanto tempo e anos, parece que o inimigo entrou para destruir o seu matrimônio e você não quer desistir da sua família e do seu casamento. Ele se importa com você que está chorando, que os seus filhos estão nas drogas, nas baladas, nas noitadas, estão distante de Deus. Ele se importa com você que está acamado em um leito de hospital. Ele se importa com você que está na prisão, está na cadeia, está clamando por uma intervenção divina. Ele se importa com você que está com um problema que aparentemente é insolúvel. E talvez o inimigo da sua alma já tenha dito algumas vezes: Deus não se importa, Deus não te vê, Deus está indiferente com o seu problema. E talvez esse podcast hoje aqui foi apenas para fazer essa pessoa entender que existe um Deus que de forma invisível, porém real, está dizendo à sua alma: eu me importo. Glória a Deus. Eu me importo. Deus se importa. Porque o Cristo, que há mais de 2000 anos atrás andou pelas ruas de Jerusalém, mostrando se importar com os necessitados, é o mesmo Cristo que nos dias de hoje, de forma invisível, está no meio de nós, aqui, em casa, no ambiente de trabalho, onde quer que você estiver, dizendo: eu continuo me importando com os necessitados. Glória a Deus, aleluia. Que palavra foi essa? Uma palavra É o poderosa. Espírito Santo. O Jonathan, solta. interessante, Gui, que o pastor Fábio tocando nessa mulher, essa mulher samaritana que escolheu um horário que não era próprio para se tirar água no poço. E eu, meditando nessa palavra, pude entender o porquê ela escolheu a hora sexta para retirar a água, porque ela era uma mulher que estava desacreditada da sociedade, ela estava sendo desprezada por tudo e por todos, ela não tinha mais esperança. Então, no momento que ela enxergou tudo isso, que ela estava vivendo isso, ela não conseguia mais encontrar com as pessoas. Então ela escolhe o horário da hora sexta, que é o horário mais quente da tarde, ali do sol do meio-dia, para tirar água, porque não era um horário comum, para que ela pudesse ir ao poço e não encontrasse ninguém. Enquanto ela foi para estar em um momento isolada, em um momento de solidão, um momento de desprezo, Jesus escolheu a encontrar. E quando Jesus a encontra, o Senhor, cansado do caminho, como a palavra de Deus diz, ele para descansar e olha para ela, quebrando algo que existia entre os judeus, um protocolo que eles não se comunicavam, os judeus e os samaritanos, e Jesus escolhe aquele caminho, aquele lugar, porque ele tinha algo a realizar. E quando Jesus escolhe aquele caminho, ele estava quebrando todo o sistema dos judeus, porque os judeus tinham aquele caminho, o Senhor tinha aquele caminho, seria um caminho mais próximo. Ele estava saindo de um local para ir para um lugar mais próximo por aquele caminho, só que e existia um caminho mais longo, que os judeus preferiam dar volta, andar quilômetros a mais, para não passar por dentro de Samaria. Mas dentro do coração de Jesus, ele falou: eu tenho alguém para ter um encontro. Eu tenho alguém para encontrar, eu tenho alguém para atender, eu tenho alguém para mudar a história. E quando Jesus decide ir por aquele caminho, conversar com aquela mulher, e ele encontra essa mulher, ele diz para ela: mulher, dá-me de beber a mim. E ela responde para Jesus: Jesus, como sendo tu, judeus, pede beber a mim, que sou uma mulher samaritana, sendo que os judeus não se comunicam como samaritanos? Então Jesus responde para ela: se tu conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo de beber, tu me pediria e eu lhe daria
água viva para jorrar para a sua vida inteira. Quando Jesus ele fala isso para esta mulher, Guigo, ele está dizendo para ela: eu não estou me importando com o momento de solidão, o momento de tristeza, o momento de desprezo, o momento que te humilharam, o momento que te desprezaram. Ele está dizendo: eu sou a solução para os teus problemas. E o Senhor Jesus vai mais a fundo e ele entra na particularidade dessa mulher. Ele entra na intimidade dela, olha para ela e diz: vai, traz o teu marido e vem cá. E ela diz para Jesus: eu não tenho marido. Jesus diz para ela: isto disseste com verdade, porque tivesse 5 e o que você tem não é seu. E quando ela fala a verdade para Jesus, essa mulher, outrora era uma mulher desacreditada da sociedade, uma mulher rejeitada pela sociedade, que as pessoas não confiavam. Mas quando você tem um encontro com Jesus, a sua história muda, a sua vida muda. As palavras que saíam não tinha crédito, passa a ter crédito. E Jesus, ele olha para você, na conversa entre essa mulher e Jesus, ele transforma a vida desta mulher, tanto que quando Jesus ela reconhece que Jesus é o Messias, que Jesus é o transformador, que Jesus estava ali para mudar a sua história, ela toma uma atitude e ela vai até a cidade e começa a anunciar Jesus. E aqui eu fecho esse pensamento que veio ao meu coração enquanto o pastor Fábio estava falando, que ardeu no meu coração, que quando ela chega na cidade, a mulher desacreditada, a mulher que ninguém confiava, a mulher que ninguém queria conversar com ela e que ela estava rejeitando encontrar, ela saiu anunciando: eu encontrei o homem, que ele contou toda a minha história. Jesus, ele está dizendo para mim e para você através dessa palavra: não importa o lugar que você se encontra no dia de hoje, um quarto escuro, um lugar de solidão, um lugar de depressão, um lugar de tristeza, um lugar de angústia, Jesus está dizendo: eu tenho o poder de transformar a sua história e transformar o teu descrédito em credibilidade para salvar e transformar muitos corações, porque através dessa mulher se juntou uma grande multidão. Glória. E o Senhor fez um grande milagre acontecer. Então, aqueles que são desacreditados, não se preocupe. O Senhor está dizendo para você: eu pego você que é desacreditado hoje, que se encontra, eu não sei onde você está nesse momento, mas você está vendo esse podcast. Mas o Senhor, ele está indo ao seu encontro, falando com você através dessa palavra. Eu mudo a sua situação, eu mudo a sua história. Descansa a tua alma, porque aquilo que está em descrédito na tua vida, eu vou transformar em credibilidade para você testemunhar. Nós ouvimos aqui testemunhos do Guigo, do pastor Fábio, que passaram por momentos difíceis em sua vida, mas o Senhor foi lá dentro do poço e os resgatou. E ele tem poder para te resgatar, para mudar a sua história, para mudar as suas convicções e te colocar aqui em uma posição não de vítima, mas de alguém que tem o poder de Deus na vida e que as pessoas vão sentir e serem transformados através da palavra de Deus. Glória a Deus. E o que você falou, Jonathan, é tão importante, cara, que quando eu comecei a ter o encontro com Jesus, que é o que você falou, né? Qual o encontro que você teve com Jesus que você não percebeu? Exatamente. E se ela tivesse mentido no encontro? Exato. E se ela não tivesse valorizado o encontro? Não tivesse acreditado que ele era o Messias, que tem água, que jorra fonte de água viva. Meu Deus do céu. É muito forte. E quando eu comecei a ser transformado por Cristo, olha só, tive essa caminhada, transformação, já comecei a pregar, comecei a viver o evangelho e vivo até hoje. Mas recentemente, um amigo muito querido chegou em mim e falou: Gui, sabe o que aconteceu com você? Eu falei: o quê? A sua fé te salvou. Glória a Deus. Ele falou para mim: a sua fé. E Jesus me fez lembrar algo interessante. Eu andava com um colar e tinha uma cruz nesse colar. E eu lembro que quando eu comecei a ter um encontro com Cristo, eu dormia só que segurando essa cruz, cara. Eu dormia segurando a cruz. Falando: Jesus, muda minha história, muda meu caminho, Pai. Em nome de Jesus, eu creio. Eu tô entendendo a sua mensagem, a palavra que tá aqui.
E eu dormia, cara, e Jesus foi fazendo, e tá fazendo até hoje pra honra e glória dele. Glória a Deus. Olha que momento lindo. Momento lindo de Deus, você falando aí que estava agarrado numa cruz, clamando e Meu pedindo. Deus. Foi exatamente que essa mulher, ela se agarrou na água física. Quando ela olha para Jesus e ela fala, dai-me de beber, me dá desta água, para que eu não tenha mais sede e não tenha que voltar mais a este poço. Ela estava dizendo, eu não vou ter mais que encontrar com os meus algozes, com as pessoas que me acusam, com as pessoas que me pisam, com as pessoas que me olham. O Senhor me dando essa água, o Senhor me resolve parcialmente o meu problema. E Jesus, ele não tem uma água física para nós aqui. Ele tem uma água espiritual, que quando ele entra para transformar por inteiro. E ele fez uma transformação no caráter desta mulher. Porque naquela mudança, no experimentar da água, porque a água que ela experimentou foi a fala de Jesus que entrou nela. E quando a palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela entra nos nossos corações, é impossível nós vivermos as mesmas práticas, nós vivermos do mesmo jeito. Ele muda a nossa história. Ninguém está dizendo aqui que você não vai ter dificuldades, falha, queda, que você não vai ter tropeço, você vai enfrentar, porque é uma mentira de Satanás. Ele diz, você errou, não tem mais jeito para você. Não, o Senhor Jesus, ele está dizendo, fica conectado na minha palavra e comendo aquilo que eu tenho para te oferecer, que você se alimentando todos os dias, eu tenho transformação para você e a sua casa, assim diz o Senhor. Glória a Deus. É forte ou não é forte? Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar até o fim. O Deus que inicia a obra, ele não deixa ela por incompleta. Então a pessoa vai passando por processos até serem moldadas. Deus, ele trabalha com propósitos, né? E eu gosto muito de Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 15, 16 e 17. Jesus, ele sai nesse contexto do anonimato, onde ele ficou 18 anos vivendo o apagão que nós chamamos na Bíblia. 18 anos que nós não sabemos como é que foi a adolescência de Jesus, quais cursos ele fez, se faculdade ele fez. A única coisa que sabemos é que Jesus se profissionalizou em uma profissão antiga, aprendendo do seu pai a arte da carpintaria, e carpinteiro se torna. É claro que, conforme todo judeu, ele tinha que se aperfeiçoar, ler a Torá a partir dos 5 anos e etc. Mas não sabemos quais cursos ele fez, se faculdade ele estudou. Ele volta a aparecer no cenário bíblico aqui, ó, no capítulo de número 3, a partir do capítulo 15, para ser batizado pelo seu primo João Batista nas águas. Mas esse cenário é incrível, porque lá no deserto da Judéia existia uma multidão que costumeiramente ia ouvir João Batista pregar. Um lugar não confortável de ir, não confortável de estar, mas quando a fama de João corre por toda a terra, como a voz que clama em meio ao deserto, as pessoas abrem mão dos seus lugares confortáveis e aconchegantes para ouvir João pregar. Mas tem um problema, João é estranho. Ele não se veste como a cultura e a moda da época dizia para ele se vestir, preferindo ele se vestir de uma roupagem estranha feita de couros de camelos. E ele também não se alimentava conforme a cultura alimentícia de Israel pedia para ele se alimentar, preferindo ele se alimentar de mel e gafanhoto silvestre que ele encontrava em meio ao deserto da Judéia. Outros sim, tendo como opção de ponto de pregação as sinagogas, as praças públicas, como faziam os profetas do Antigo Testamento, ou na porta do templo, João Batista preferiu ir para o deserto. Então, quando as pessoas iam a primeira vez, também se assustava com a roupa, com a forma como João vivia, pela localização e também pela pregação, porque não era uma pregação agradável de se ouvir. Era uma mensagem Exortação de juízo que levava ao arrependimento, era de confronto. João costumava chamar o povo de cobra, né? O machado está posto, a árvore que não der fruto será cortada pela raiz e vai ser lançada no fogo. Mas vocês que vieram ao deserto, eu dou uma chance para vocês produzir frutos dignos de arrependimento. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Se ofereçam agora para ser batizados nas águas do Rio Jordão, assim vocês estarão livres
da condenação que está por vir. Na proporção que João pregava nesse dia, Jesus apareceu no cenário. Vai passando por um, por outro, entra no meio da multidão, rompe a multidão e chega diante de João. João está olhando para a multidão, fixa os seus olhos em Jesus e ali ele encontra dificuldade de continuar a sua mensagem. A voz embarga, ele fica trêmulo e o povo começa a perguntar: João, o que é que aconteceu? É que acaba de acontecer e de chegar em nosso meio aquele dos quais eu vos tenho anunciado todos esses dias. Eis o Cordeiro de Deus. A propósito, uns dias atrás, vocês tinham me confundido com ele, dizendo que eu era o Messias. Mas aqui está aquele, que eu não sou digno de curvar-me e desatar as correias das suas sandálias. Eu estou batizando nas águas para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo daqui a alguns dias. Quem é ele, João? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Vai acontecer glória. 3 coisas aqui nesse culto de Meu João Deus. Batista que seria características de um culto em que Jesus estivesse presente. O que acontece aqui no capítulo 3, versículo 15, 16 e 17 de Mateus é um exemplo de um culto que Jesus está presente. Nesse culto pode haver uma multidão ou pode não haver uma multidão. A multidão não é importante. Se tiver 2 ou 3, Jesus estiver no meio, coisas diferentes têm que acontecer. Pode haver um pregador famoso ou se não há um pregador famoso. Até porque o pregador não é importante. O importante é Jesus que inspira a mensagem ao pregador. Pode haver um cantor renomado ou não há o cantor. Até porque o cantor não é importante. O importante é Jesus que recebe a adoração da igreja e daqueles que estão ali. Então, 3 coisas acontecem aqui. A primeira coisa, quando Jesus é batizado nas águas, sai das águas, os céus se abrem. Todo o culto que Jesus está presente, os céus se abrem. Segunda coisa que acontece, o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba. Todo culto que Jesus está presente, o Espírito Santo faz revista na casa para se manifestar. Terceira coisa, ouviu-se uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. O Pai fala, Deus fala. Todo culto que Jesus está presente, Deus, ele fala. Mas, nesse dia aqui, o propósito de Deus falar no meio da multidão e para o profeta da época foi para revelar para os judeus aqueles a quem eles aguardavam, teologicamente. Teologicamente, os judeus estavam aguardando o Messias. Então, quando Deus até fala, hoje, né? Esse é o, até hoje está aguardando, né? Nós já recebemos, mas eles estão perto. Então, quando Jesus fala, esse é o meu filho amado, vocês estão aguardando o Messias? É o Messias que vocês querem? Aqui está o Messias. Está diante de você. Mas, humanamente falando, o pai está honrando o seu filho diante da multidão e do profeta da época. E ser honrado por Deus é muito bom, né? Todos nós, em algum momento da nossa vida, somos honrados por Deus. Desde quando nós aceitamos a fé. Desde quando ele nos escolhe e nos chama para nós vivermos o Evangelho. Aí ele começa a obra na nossa vida. Nós ficamos em construção. E aí ele nos chama, de alguma forma, para o ministério, exercermos alguma função no reino. Ele nos faz promessa de mudar a nossa vida, seja material, financeira, familiar, ministerial, vocacional. Então ele nos honra de alguma forma. Só que aí está o problema. Ser honrado por Deus é empolgante, é muito bom. E a partir do momento que ele nos honra através de uma palavra de promessa, nós nos empolgamos e achamos que isso vai acontecer da noite para o dia, do dia para a noite. A partir da promessa feita, isso vai se tornar uma realidade. O problema é que nós nos empolgamos e achamos que vai ser assim. Mas o Deus que honra o seu filho em público diante de uma multidão é o Deus que no capítulo 4, versículo de número 1, está escrito: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Já o deserto é onde o filho chora e a mãe não vê. É o processo que é permitido por Deus. E nesse processo vem o quê? As incertezas, vem as dúvidas. Nesse processo vem o quê? O tentador para colocar em dúvida as promessas que Deus nos fez, para colocar em dúvida o chamado, a vocação e o que ele falou que ia fazer em nós e através de nós. E o grande problema é que quando Deus nos leva ao deserto para nós vivermos o processo, ele se silencia. Se tu lê capítulo de número 4, a partir do versículo 1, poucas vezes Deus fala. Jesus, ele fica
tendo constantemente a presença do tentador lhe fazendo propostas tentadoras. Se tu és o filho de Deus, transforma as pedras em pães. Se tu és o filho de Deus, se lança daqui abaixo. Se tu és o filho de Deus, eu vou te dar todos os reinos deste mundo se você prostrar, me adorar. Geralmente, quando nós estamos no deserto da vida, Deus silencia e aparece o tentador para colocar em nós dúvidas e incertezas a respeito do chamado, da vocação, do ministério e da promessa que Deus nos fez. Mas quando a gente suporta este processo lá no deserto, a Bíblia diz no versículo de número 11 do capítulo 4 de Mateus: e chegaram os anjos e os serviram. Quando a gente suporta o processo, existe um banquete para nós nos banquetearmos, servido pelos próprios anjos. Mas é para nós pensarmos. Deus primeiro apresentou um propósito dizendo: este é o meu filho em quem me comprazo. Depois colocou ele no deserto como processo. Deus sempre tem essa maneira de trabalhar. Para José, ele deu o sonho, mas não falou sobre o processo da chacota, da zombaria, de ser lançado na cisterna, de ser acusado de algo que ele não fez, de ir para a prisão para depois se tornar governador. Deus trabalha muito com o processo, e o processo dói, o processo machuca, o processo nos leva a ter incertezas e dúvidas a respeito do futuro, o processo nos amassa, o processo nos esmaga, o processo traz em nós um sentimento de inutilidade, de rejeição e de desprezo. Mas quem suporta o processo vive o propósito. Quem não suporta o processo acaba perdendo de viver o propósito. Talvez esteja alguém nos vendo aqui que está passando por este processo existencial da vida. Tem promessa, tem chamado, Deus falou que ia fazer em você, por você e através de você, mas ao invés de acontecer tudo o que Deus falou a teu respeito, as coisas começaram a desandar. Contrariedades sobrevieram, situações difíceis passaram a acontecer, a família que era para ser salvo, todo mundo desviou, o marido passou a ser mais agressivo, enfim, as coisas estão acontecendo tudo de forma contrária, conforme Deus falou. Mas o fato de Deus estar em silêncio não significa que ele esteja ausente. O fato de Deus estar permitindo o processo não significa que ele esqueceu de efetuar na sua vida o propósito. Suporta só mais um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. Eu encerro aqui. Glória a Deus! Glória a Deus! Tá forte! Tá forte! Continuar, porque que podcast é esse, Eu gente? encerro aqui falando assim, ó, o que não acontece a mando de Deus, acontece pela permissão de Deus. E Deus não manda e não permite nenhuma situação desconfortável, desfavorável, sem que ele tenha um propósito. E os propósitos que Deus tem são maiores do que as circunstâncias que Deus permite. Leva isso para a vida. Os propósitos que Deus tem são maiores do que as circunstâncias que Deus permite. Coloca aí nos comentários como convicção. Os propósitos que Deus tem são maiores do que as circunstâncias que Deus permite. Paulo disse aos Romanos, Declara, né? no capítulo 8, versículo de número 18, Guilherme. Porque para mim, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória ou como os propósitos que hão de ser revelados no futuro. Tem coisa boa Glória chegando. a Deus! Meu Deus! Tem gente falando em línguas aí que eu sei. Gente, então, o que você estava falando, Fábio, é tão interessante que os mínimos... Ontem eu estava fazendo uma pregação sobre isso, que os mínimos detalhes estão levando uma carreada de pessoas pro inferno. 3 coisas interessantes. É só hoje. Cuidado com esse é só hoje. Esse só hoje tá levando muitas pessoas pro inferno. Todo mundo faz. Cuidado com esse todo mundo faz. Tá levando muitas pessoas pro inferno. Deus entende o seu coração. Cuidado com esse Deus entende seu coração. Tá levando muitas pessoas pro inferno. Então os mínimos detalhes fazem a diferença na nossa vida. Os mínimos detalhes mudam uma direção completa, Fábio. Sim. Completa. E às vezes você acaba desviando tanto que não consegue voltar. Porque a Bíblia também diz que chega um determinado tempo que Deus deixa você com as suas próprias concupiscências.
Isso se chama apostasia, né? Meu Deus! Quando as pessoas abandonam a fé. Isso é muito perigoso. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós vamos abrindo aos poucos concessões de erro e a ponto de nós nos apostatarmos da fé. A nossa consciência é o tribunal da alma. Eu fico muito preocupado quando eu começo a ter paz no pecado. Todos nós somos chamados por Cristo e a partir do momento que nós fomos chamados por Cristo, nós não podemos mais ter paz no pecado. Você é sujeito a pecar. Pode acontecer de cair, pode até acontecer de pecar, mas o perigoso é você ter paz no pecado. É você se conformar no pecado. É mais ou menos o que aconteceu com Sansão. Juízes, na minha opinião, tem um dos versículos mais tristes da Bíblia. É quando a Bíblia diz a respeito de Sansão: e não sabia Sansão que o Espírito do Senhor não estava mais sobre ele. É quando você começa a ter paz no pecado. Você acha que tem um Espírito Santo, mas o Espírito do Senhor não está mais ali. Porque é o Espírito Santo quem nos conscientiza do juízo, do pecado e da justiça. Logo, se você está tendo paz no pecado, o Espírito do Senhor não está lá em você. Infelizmente, as pessoas estão tendo a sua mente calcificada, cauterizada. Total. De não mais ser conduzida ao arrependimento. Na minha visão, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, não é porque Deus não perdoa, é porque a pessoa não tem mais capacidade de se arrepender. Exatamente. Ela não tem mais capacidade de voltar, Total. de reconhecer. Já foi entregue. Ela não tem mais a capacidade de lembrar onde caiu e voltar às primeiras obras. Por isso que não tem perdão, porque eu acredito que todo aquele que peca e tem capacidade de se arrepender, Deus perdoa. Total. A pessoa entra em uma zona de conformismo e ele não consegue sair mais do pecado. Para ele tá normal. Então ele não busca o arrependimento. Isso aí. Então, corroborando o pastor Fábio, e você não buscando o arrependimento, então não tem como você ser perdoado. É isso aí, é isso aí. O perdão é só uma realidade para aquele que se arrepende. Não tem como existir um salvador se não houver um perdido. Só há salvador para o perdido. Então, quando a pessoa tem a capacidade de reconhecer: eu estou perdido, preciso de um salvador, o salvador o alcança. Quando a pessoa tem a capacidade de reconhecer que errou, que pecou e precisa ser perdoado, o Senhor o perdoa. E quando isso acontece, é a presença do Espírito Santo de Deus. De Deus que Exatamente. o conscientiza. Não é à toa, não. É que o conscientiza. Então, assim, a blasfêmia contra o Espírito Santo está correlacionado à falta de capacidade da pessoa se arrepender. Aquele que blasfema contra o Espírito Santo, logo parece que o Espírito do Senhor sai da vida dela a ponto dela não mais ser conscientizada do juízo, do pecado e da justiça. Não consegue. Então ele começa a ser um pecador inverterado e não ter a sua consciência como um tribunal da alma, como um gatilho. Você errou, você precisa se voltar, você pecou, você precisa se arrepender, você precisa lembrar onde você caiu. Foi o que estava acontecendo também com Laodiceia, né? Sim. Quando a Bíblia diz assim... que tinha suas Laodiceia qualidades. Tinha, mas ela dizia o quê? Rico sou, de nada tenho falta, mas não sabes tu. Ou seja, ela se vangloriava em sua riqueza, essa igreja estava se vangloriando em sua riqueza, que não estava sabendo que era pobre, miserável, cego. A Bíblia também diz desgraçado e nu. Desgraçado é forte. Olha isso. Está escrito. Total. Está escrito. Enquanto ela estava dizendo, rico sou, de nada tenho falta, Deus estava dizendo, não Pobre. sabes tu. A mesma coisa para Sansão. E não sabia Sansão. Não sabes tu. E não sabia Sansão. Não sabes tu. E não sabia Sansão. Eu tenho medo disso. Talvez o meu maior medo, ô Guigo, é perder essa sensibilidade do espírito, do meu espírito. Que Deus nos Que proteja. eu preciso me voltar. Que Deus nos guarde. Isso aí se chama apostasia. É abandonar a fé. E hoje, infelizmente, nós estamos vivendo essa realidade na vida de muitas pessoas que têm essa mentalidade
de não mais se arrepender, de não mais ser conscientizado do juízo, do pecado, da justiça. Aí vive de forma inverterada. Não preciso mais de igreja, não preciso mais estar submisso a uma autoridade espiritual. Tá perfeito, acho que tá perfeito. É complicado. Eu tive a oportunidade de ministrar em uma festividade de adolescentes do nosso ministério, e é uma mentira que Satanás incute na mente dos adolescentes, porque os adolescentes são frágeis, eles passam por momentos de dificuldade. Pegando um gancho, pastor Fábio, naquilo que o senhor está falando aqui, na questão da pessoa procurar o caminho do arrependimento, porque o diabo, ele mente, ele coloca na mente dos... Eu tenho filho adolescente, eu tenho 2 anos, também. E ele coloca na mente dos adolescentes: você errou, não tem mais jeito para você, não tem mais solução. E eles acabam acreditando nisso e permanecem no pecado, permanecem no erro, permanecem sem ir em busca do arrependimento. E quando esses dias eu tive essa oportunidade de falar, eu estava falando com eles sobre o chamado que Deus tem para a vida deles, e que eles não acreditem nas mentiras de Satanás, porque ele é especialista em nos confundir e nos enganar. Então, eu quero dizer para vocês que estão nos ouvindo, você que é adolescente, jovem, meia idade, tem um caminho do arrependimento, e esse caminho ele não deve ser buscado em uma oportunidade, em um momento. Esse caminho ele deve ser buscado todos os dias. A nossa vida, que é o que Satanás tenta nos enganar, ela está em adequação, ela está em transição todos os dias, e todos os dias nós somos sujeitos, todos os dias nós somos sujeitos a falhas, a dificuldades, a queda, e nós temos que procurar todos os dias estar mais próximo de Deus, estar santificando a nossa vida, porque Deus ele nunca vai abrir mão de você, ele nunca vai perder você para Satanás. Deus ele sempre vai estar de braços abertos, com os braços do arrependimento, para você o abraçar, e ele vai estar pronto a te receber com a bênção, a graça, a misericórdia que ele tem para com as nossas vidas. Eu sou prova disso. Eu me lembro que quando eu estava me convertendo, né, já tinha confessado Cristo dentro da minha alma, do meu coração, do meu espírito, já sentia aquela presença, e quando eu dormia e segurava aquela cruz, e hoje vocês falando do ladrão da cruz, quantos de nós foi o ladrão da cruz? Eu era um ladrão da cruz, cara. E Jesus olhou pro lado e falou: é hoje. Hoje mesmo. Sabe por quê? Porque nós que temos Cristo, nós já estamos no paraíso. Porque é a fé, a certeza daquilo que não viu, mas eu já sei que é. Porque Deus, Jesus está no reino. Mas tem coisas do reino que estão na terra, que somos nós. Olha que profundo isso, cara. Você imagina? E Deus ainda quer fazer a obra acontecer e vai continuar, eu querendo ou não. Eu querendo ou não, vai continuar a obra. Olha que obra linda essa mesa aqui hoje. Glória a Deus. Você pode ter certeza que é para alguém. Para mim, inclusive, para todos nós. A palavra de Jesus nunca vai voltar vazia, né, cara? Nunca vai voltar vazia. Guigo, aproveitando o que você nos lança aqui sobre o cuidado de Deus, sobre esse amor imensurável. Eu entro um pouquinho aqui no que eu faço. Eu estou há 11 anos nas praças falando de Jesus, com um grandioso projeto, não para me vangloriar com isso, um grandioso projeto. Foi até o pastor Fábio que me deu essa diretriz, por conta do alcançar das vidas. Nós vamos ali na praça em determinados dias, ou uma data que nós escolhemos, e nós iniciamos temos ali uma equipe de 18 pessoas. Passa 20 minutos, nós temos 500 pessoas parando, chorando, ouvindo a palavra de Deus. Por quê? As vidas estão sedentas. Você está falando que a obra de Deus ela não para. A obra de Deus ela é contínua, ela é para frente. Então eu
posso, em algum momento, ser interrompido por algum motivo, mas a obra de Deus ela não vai parar. E eu olhando o que você estava falando, no último dia 19 do mês retrasado, nós fizemos um culto ali na Praça do Brás, no Largo da Concórdia, e nós começamos ali com essas 18 pessoas da equipe, que é banda. Meu pai vem lá da Praia Grande, vem algumas pessoas de longe ali participar, e juntou essas pessoas ali para ouvir a palavra de Deus. Interessante que ninguém sabia, ninguém esperava. As pessoas estão passando para fazer compras, fazer coisas ali endereçadas a eles, e eles param ali e o Espírito Santo de Deus planta uma semente no coração. E algo interessante que eu quero somar aqui com essa fala, nós fizemos ali um apelo para aquelas pessoas que queriam se entregar para Jesus, que ouviram uma palavra, que ouviram o louvor, que foram tocados. E, para a glória de Deus, 22 vidas se rendeu aos pés do Senhor Jesus. Glória a Deus. É algo sobrenatural. Então, eu pegando um gancho no que você está falando, não é um mérito meu. A obra de Deus... A alegria é nossa, a glória é de Cristo. A obra de Deus, ela está aí para ser feita. E o Senhor conta com o Guigo, o Senhor conta com o pastor Fábio Santos, o Senhor conta comigo. E se eu parar, o Senhor vai te usar, Guigo. Exato. Se eu parar, o Senhor vai te usar, pastor Fábio Santos. E o Senhor tem as formas diferentes. Deus de não é usar. monopólio de ninguém, né? Exatamente. Existem pessoas que acham que são detentores de Deus. Mas Deus não é monopólio de ninguém. Jamais. Você Deus não está dentro Deus da é um caixinha. instrumento. Deus não é exclusivo de ninguém. Se Exatamente. você não quer ir, levanta outro. E ele usa cada um na sua ferramenta. Que não sejamos o Elias, né? Exatamente. O pastor Fábio Santos, Deus levantou na nação como um dos maiores evangelistas que nós temos hoje. Hoje alcança mais de 5 milhões lá no podcast, eu acredito, da minha geração, de visualizações. O Instagram com mais de 100 milhões de pessoas assistindo. Meu Deus. Então, é algo que eu tenho como uma ferramenta de evangelização. Eu tenho que ir para a praça para alcançar ali 500 pessoas, e depois eu entro na internet e alcanço 100 milhões de pessoas através de um vídeo que o Senhor viraliza, porque Ele conhece o nosso coração e sabe se aquilo ali é para glorificação do nome dEle ou se é algo para o nosso benefício próprio. E detalhe, Jonathan, a gente sabe, às vezes é para uma pessoa. É verdade. Às vezes você faz um vídeo e lança, vamos supor, deu 10 visualizações, flopou. Mas uma das 10 era para estar ali. Não é sobre o que você tá vendo, é sobre o que Deus já preparou, Glória amigo. a Deus. Meu Não é Deus. sobre views, né? Que Não isso? é sobre pessoas alcançadas. Exato. Nessa era. Eu quero ver quando você estiver lá no reino. Deixa eu melhorar aqui, é sobre legado. Legado. É muito forte. Legado. Muito forte. Legado. É sobre legado. Para honra e nessa- glória de Jesus. Nessa era midiática que as pessoas querem seguidores, querem muitas. Quando você estiver no visualizações. reino, só para não perder o contexto, quando você estiver no reino, você vai chegar lá, você vai falar, quantos seguidores você levou? Nenhum. Você tinha 1 milhão lá no YouTube, mas quantos seguidores você levou pro reino? Quantas almas você salvou para Jesus? Às vezes aquele que tem 100 lá, ó, salvou o triplo que você. É verdade. Então não é sobre Não é? seguidores, não é sobre visualizações. Sob propósito, né? É sobre propósito, é sobre vidas que estão sendo alcançadas, edificadas, está sendo transformadas pelo que você carrega, pelo evangelho. Às vezes você não tem jeito para ficar diante das câmeras, mas você pode fazer o evangelismo pessoal no seu trabalho para alguém, Exato. entende? E detalhe, Fábio, você sabe que tá numa posição dessa igual a nossa, não é fácil. Não. E eu me lembrei quando você veio aqui a primeira vez, que você até chorou aqui na mesa, né? Se eu não me engano, contando a sua história, do seu testemunho. Quantas vezes você quis desistir, mas Deus te lembrava do propósito. Glória E a olha Deus. onde Deus tá te colocando hoje. E esses dias eu falei pra uma pessoa, quando você chegar, eu tava num culto, uma igrejazinha aqui, tipo 15 pessoas. Guigo, vamos lá, vamos, eu vou, eu gosto. Tem o poder de Deus, é sobre Deus, até é bíblico, então vamos embora. Glória a Deus. E Deus pediu pra eu ir num rapaz de louvor, só pra falar uma coisa pra ele. No final do culto, né? Eu fui no final, o pessoal já tava indo embora. Acho que tem que ter ordem, tem que Sim, ter decência, né? Eu falei, ó, Deus tá me mostrando aqui, pedindo pra eu falar pra você, quando você chegar lá, glorifique. Nossa, aí ele falou, não acredito. Falei, só isso. Quando você chegar lá, glorifique.
Então você que tá ouvindo, quando você chegar lá, glorifique. Glorifique. Glória Quando a você Deus. tiver oportunidade, glorifique o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hein, Fábio? É isso aí. Aproveitar todas as oportunidades para glorificar a Jesus e falar de Jesus. Melhor, ser Jesus, né? É isso. Ser Jesus. Billy Os Graham pequenos dizia, cristos, né? Billy Graham já pregava, pregue a tempo e a fora de tempo, se necessário, use as Use palavras. as palavras. Meu Deus. O grande problema é que tem muita gente que usa as palavras para glorificar a Jesus, mas cai em contradição com a sua vida. Verdade. Fala bonito, mas vive errado. É isso aí, verdade. fala bonito, mas vive errado. E a tônica do evangelho, a mensagem do evangelho não é falar bonito, né? É viver certo, é viver conforme o evangelho. A igreja, por exemplo, os apóstolos foram chamados de cristãos a primeira vez em Antioquia. A palavra cristão no original quer dizer pequeno Cristo, miniatura de Cristo, ou na nossa linguagem significa aquele que se assemelha a Cristo. E é interessante que não foi a igreja que se auto-intitulou como cristã, não foram os apóstolos que se autodenominaram como cristãos, mas foi a sociedade de Antioquia ímpia e pecadora que olhou para a forma como os apóstolos viviam e chegaram à conclusão. Esses homens olham que nos faz lembrar como Cristo olhava. Esses homens andam de forma que nos faz lembrar como Cristo andava. Esses homens falam de forma que nos faz lembrar como Cristo falava. Esses homens expressam sentimentos de forma que nos faz lembrar como Cristo expressava seus sentimentos. Esses homens vivem de forma que nos faz lembrar como Cristo vivia. Eles são cristãos, eles são pequenos Cristo. Não é sobre o que eu falo, é sobre o que eu vivo. Que eu vivo. Não é sobre carregar um livro embaixo do braço, é sobre viver Cristo. O grande problema que nós estamos vivendo é uma geração que as pessoas até querem viver o evangelho, mas não querem se deixar ser transformada pelo evangelho. Querem vir para Cristo porque sabe que ele é amor, mas não quer viver o negue-se a si mesmo que Cristo pregou. Não quer viver a renúncia que Cristo pregou. E se for para viver como o mundo vive, não é evangelho. Se for para ser como o mundo é, não é evangelho. Se for para andar como o mundo anda, não é evangelho. Se for para frequentar ambientes que o mundo frequenta, não é evangelho. Evangelho é renúncia. Evangelho é negar a si mesmo. Evangelho é abrir mão das suas próprias vontades para viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Evangelho é cruz. Evangelho é a mortificação do eu, para que possamos dizer de fato igual Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não posso dizer que eu estou crucificado em Cristo, sendo que as minhas vontades prevalecem, os meus desejos prevalecem, os meus instintos prevalecem, a minha natureza prevalece. A minha natureza, ainda que ela seja forte, mas ela deve estar submetida na graça de Deus. Não é a minha natureza que tem que me dominar, mas é Cristo em mim que domina a minha natureza. Não são as minhas vontades que tem que me dominar, mas é Cristo em mim que domina a minha vontade. Isso entra até na questão do livre-arbítrio. É isso. Na verdade, na questão do livre-arbítrio, eu vou além. Eu acredito em livre-arbítrios, porque se não existisse livre-arbítrio, não havia necessidade de juízo final. Né? Vai haver um juízo final para quê? Para julgar as obras? Então tem livre-arbítrio, né? A ideia dos calvinistas, dos reformados que não tem livre-arbítrio, acaba sendo um besterol. Vai haver um juízo Não final. faria sentido existir dois caminhos, Não, céu e inferno. Não haveria, Várias não coisas. haveria sentido escolher entre bênção e maldição. É isso que eu coloco de ti. Céu e Não haveria inferno. sentido de ter porta estreita e porta larga. É. Não haveria. Não haveria sentido de você fazer escolhas, entendeu? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Olha aí. Então talvez você vai lembrando, né? Agora, assim, eu acredito que aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, eles têm que abrir mão do seu livre-arbítrio para que possa dizer igual Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Devolver para Cristo. Senhor, sabe de uma? Eu não quero mais o meu livre-arbítrio. Eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça, eu quero viver de forma como o Senhor quer que eu viva, eu quero amar o que o Senhor ama, eu quero odiar o que o Senhor odeia. Esse é o desafio de cristão, é você ter a liberdade de fazer o que você quiser, você abrir mão da liberdade de fazer o que você quer para fazer o que Cristo quer. E o mais lindo disso, Fábio, é você fazer estando na verdade, mesmo sendo chacota, mesmo apanhando, sendo crucificado, mas sabendo
que aquilo que está sendo feito é para honra e glória de Deus. Glória a Deus. É isso aí. Meu Deus, não tem preço isso aí. Eu tô abrindo mão do meu livre-arbítrio todo dia. Total. Entregando para Cristo. Total. É. E quando erra um pouquinho, falou, Jesus, perdoa. Tem misericórdia, Ô pai, tem o Espírito Santo falou aqui. Né? Foi o que o Paulo fez, né? O Paulo, quando algumas de suas cartas, assim, ele começa assim, ó. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Paulo, escravo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Paulo, ele se coloca na condição de escravo. Escravo tem um dono. Ele não faz o que ele quer, ele faz o que o Senhor quer. Escravo. Cara, eu lembrei de algo muito forte aqui. Deus, ele nunca fez apologia à escravidão. Mas quando o povo judeu começou a imitar as outras nações, Deuteronômio 15, isso aqui, começando a escravizar o seu próprio povo, Deus escreveu uma lei para que não houvesse maus tratos. Para que não houvesse maus tratos. Então, assim, existia duas maneiras de uma pessoa se tornar escravo, conforme os hebreus, nos hebreus. A primeira maneira era quando a pessoa era muito pobre, não tinha moradia, não tinha condição de se alimentar. Então ela mesmo se vendia para alguém que era rico para ter onde dormir e se alimentar. Suas necessidades Então básicas. essa pessoa comprava o serviço dessa pessoa e começava a trabalhar como escravo ali para ter condição. A segunda maneira era quando alguém ficava muito endividado. A dívida era muito alta que não conseguia pagar. Então vinha alguém, pagava a dívida dessa pessoa e tinha ela como escravo. Aí entra a lei de Deus que um escravo não poderia ficar como escravo por mais de 7 anos. Ele tinha que trabalhar 6 anos. No 7º ano, este senhor tinha que dar a carta de alforria, mas não deixar a pessoa de mãos abanando. Ele tinha que compartilhar dos bens que ele tinha conquistado durante esse tempo. Então a pessoa era liberada com uma dignidade, com algo para ele viver com dignidade. Ele não tinha mais dívida e não era mais pobre, porque agora, depois de 6 anos trabalhado, ele tinha condição de viver com dignidade, porque o Senhor tinha compartilhado dos seus bens. Porém, dentre tantos escravos, existiam alguns que começavam a ter apego com o seu senhor. Ele tendo apego, o Senhor dizia, já completou 6 anos de trabalho, agora é o 7º, eu tenho que liberar. E ele dizia, não faça tal coisa, meu senhor. Não consigo mais viver longe da sua casa. Não consigo mais viver longe do Senhor. Eu quero viver aqui com o Senhor. Por quê? Porque eu lhe amo. Então este senhor ia até a porta da cidade, até o juiz ouvia o escravo, ouvia o senhor e dava a sentença. Esse escravo quer ficar como escravo a vida toda porque ele te ama e ama a sua casa. Então volte para lá. O senhor voltava, pegava o escravo, colocava a sua orelha no umbral da porta com uma sovela, perfurava a sua orelha e o buraco tinha que ser grande. Porque quando esse escravo agora saía pelas ruas, ele era conhecido como escravo da orelha furada. Alguém questionava, por que a orelha desse homem é furada? Alguém dizia, porque ele é um escravo diferente. Como assim um escravo diferente? Ele não serve porque ele é pobre, ele não serve porque tem uma dívida, ele escolheu servir por amor. Ele abriu mão da sua liberdade, ele abriu mão do seu livre-arbítrio porque ama o seu Senhor. Meu Deus. Hoje nós podemos nos colocar na condição de escravo de Cristo, não porque nós temos medo do inferno, não porque nós queremos uma recompensa, não porque nós queremos os benefícios do Evangelho, não porque nós queremos enriquecer, não porque nós queremos uma vitória, não porque ele vai melhorar a nossa vida financeira. Nós temos que servi-lo simplesmente porque nós o amamos. Se nós servimos a Cristo por qualquer outro motivo que não seja porque nós o amamos, precisamos rever o nosso cristianismo, precisamos rever a nossa fé. Eu sou um escravo da orelha furada. Somos. Tu é também? Somos. E sem o amor, esquece. Sem mamãe esquece. E pastor Jonathan, nós sabemos que você tá sempre aí evangelizando, vivendo cada história tremenda. Qual das histórias que tem mais tocado o seu coração? Se você puder compartilhar um dos testemunhos, puder contar pra gente. Eu acredito que você tem muitos, mas eu acredito que Deus tá falando um aí agora. Tem um testemunho que fala sobre continuidade, né? Nós fazemos o trabalho e
eu tenho uma amizade com o pastor Fábio e ele faz parte dessa história, dessa trajetória. Eu atribuo e eu sou grato a Deus pela vida dele. Eu tô aqui porque ele me trouxe, né? Então Deus preparou através da vida dele e eu estou aqui. E eu estava aqui no meu coração me lembrando, e não sabia que ia dar esse testemunho, sobre desistência. Há poucos dias, eu já recebi muitas ligações do pastor Fábio, dos momentos de dificuldades, de desistência, né? Porque a gente passa por isso. E também já liguei muitas vezes para ele em momentos de desistência. Verdade. E esses dias eu estava meio desanimado. Tem um evento que é muito conhecido, os Gideões Missionários da Última Hora. E nós conversando no celular, no telefone, eu falei para ele: Fábio, esse ano eu não vou para os Gideões. O Mel, que inclusive mandar um abraço para ele, a gente sempre fala no telefone, ele que organiza tudo. E eu falei pro Fábio, Fábio, eu não vou, eu não tô animado para ir, tô meio... eu quero ficar tranquilo aqui, eu tinha acabado de chegar da Europa. E o Fábio se levantou como um arauto de Deus para minha vida. E ele disse para mim: Jonas, tenta mais uma vez. Vai lá, você sempre foi, é um trabalho de missões, você ama esse trabalho. Vai lá e se entrega para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, independente de qualquer coisa. Porque em uma situação dessa, é nessa situação e nessa hora que Deus vê e Ele honra a nossa atitude. E eu fui com esse propósito, saí de São Paulo, fui para Santa Catarina e cheguei ali e servi aquela obra, porque aquela obra ali é totalmente missionária. Você vai ali para servir. Eu levei meus músicos, fui ali, entreguei tudo que tinha de melhor. E passou alguns dias, eu postei um vídeo de uma canção que eu lancei. O Senhor me presenteou para que eu pudesse gravar. E o título dessa canção é Faz Morada. E eu coloquei esse vídeo, vou dar uma prosinha para você. E eu coloquei um vídeo no Instagram sem pretensão nenhuma, porque às vezes a gente fica tanto buscando uma viralização, não é sobre visualizações, nós já falamos aqui hoje, é sobre alcançar os corações. Sim. E Deus conhece o nosso propósito. Mas quem tem o ministério às vezes procura uma viralizações também, né? Fala a verdade. E ajuda, né, Fábio? Ajuda pro ministério, o reconhecimento. É, né? Bom ver a obra caminhando, né? Sim, crescendo. O reconhecimento de não podemos ser hipócritas, dedicação, né? Verdade, né? E nós já vemos trabalhando aí há 11 anos nas praças, adorando a Deus. E eu postei esse vídeo lá no Instagram e sem colaboração, só no Instagram. E esse vídeo ele alcançou uma marca de 1.100.000 visualizações. Glória a Deus. Hoje é uma nova música, um novo projeto. As pessoas estão me convidando por causa dessa canção. Essa canção ela tem tocado corações diversificados e é uma oração. Ela é uma oração. E ela diz assim: Pai, eu não esqueci. Vou cantar um trechinho dela. Pai, eu não esqueci quando me encontrou no chão caído. Pai, eu não esqueci quando me chamou de filho. Lembro que eu estava ferido e me curou. Lembro que eu estava abatido e me renovou. Mas olha eu aqui de novo, Pai, me cura de novo. Olha eu aqui de novo. Justamente essa canção, que eu só deixei um trechinho e ela tá lá no YouTube também, Faz Morada, Jonatas Almeida, que o Senhor usou para concretizar uma vitória na minha vida através de uma palavra de alguém. Não chegou o momento de desistir. Olha Deus. Continue, dê continuidade. E com esse testemunho, Guigo, eu quero dizer para você, não desista. Continua com esse ímpeto que eu gostei de ver em você focado. Nós
falamos sobre legado, falamos sobre palavra de Deus, falamos sobre as coisas do céu. E a gente vê que está no seu coração. E quando Deus vê esse propósito, a gente não se preocupa com o tempo. Verdade. Nós não nos preocupamos com o tempo, mano. Nós se preocupamos com a mão de Deus estar estendida sobre nós. E eu glorifico a Deus e quero agradecer aqui mais uma vez. Já agradeci, mas não me canso de agradecer pela vida do pastor Fábio. Gratidão não tem Que prazo de é validade, né, velho? Um amigo, e Deus usou mais uma vez, porque o primeiro vídeo que viralizou e deu mais de 100 milhões de visualizações, Coração de que é o dorama Adorarei, pra ele. foi ele que postou. E esse vídeo também, se ele não tivesse falado pra mim, e você usou uma frase, Jonas, vai lá, quem sabe Deus faz alguma coisa. E eu louvo a Deus pela sua vida. E quero dizer pra vocês que estão nos ouvindo, vá em frente. Não desista dos teus sonhos. E se você ver alguém que está pronto a desistir, use essa palavra. Diga pra ele, vá em frente. Deus tem o melhor e ele vai fazer o milagre acontecer na tua vida, porque a perseverança vai te fazer chegar em lugares que você nunca imaginou. Glória a Deus. Glória a Deus. E se agora der certo, né? Meu Deus. E se dessa vez for? Exatamente. Se desistir, nunca Não saberá. vai saber. E se agora Vai saber. for um momento, né? Vai saber. Entendeu? Glória a Deus. O cara tentou tantas vezes, por que não tentar mais uma? Lembrando que precisa ter o discernimento espiritual, né? Exato. Exato. Tenha o discernimento Glória a Deus. espiritual. É porque também não dá pra você ficar Saiba insistindo res- naquilo que não é pra você. Saiba respeitar o tempo e saiba entender o deserto Exatamente. que muitas vezes você mesmo tá entrando. Exatamente. Tem isso, Fábio. Quantos desertos eu mesmo me coloquei, Nós nos colocamos em desertos. né? Não tem a história do cavalo, o cavalo e o diabo? Você conhece essa história? Eu tô tentando lembrar dela. O cavalo e o diabo. O que tem o cavalo e o diabo? O cavalo e o diabo. A pessoa tinha um animal, que era o cavalo, e amava esse cavalo. Amava muito. E o diabo foi lá e tirou a corda do cavalo, e o cavalo invadiu a casa do vizinho, quebrou tudo lá dentro. O vizinho foi e pau, matou o cavalo. E o rapaz, o dono do cavalo, ficou muito chateado. Foi lá e matou o vizinho, pau. Aí o filho do vizinho ficou muito chateado, foi lá e matou o outro. Meu E ficou Deus. nessa, um matando o outro. Aí desceu um anjo e falou pro diabo, o que foi que você fez? E o diabo falou, eu não fiz nada, eu só soltei a corda. Soltei o cavalo. Soltou. Só desatei a corda lá e eu soltei o cavalo. Então muitas vezes é você mesmo. É você mesmo que está se colocando numa situação de desastre da sua vida. É verdade. As pessoas têm que ter essa percepção, né? Porque existem 3 maneiras de você ir ao deserto. A primeira maneira é quando o diabo te conduz e te leva. A segunda maneira é quando Deus te leva. A terceira maneira é quando você procura, é quando você vai. Né? Existem coisas que acontecem na nossa vida que é consequência das nossas decisões inconsequentes. Consequências das nossas escolhas erradas e errôneas. Nós precisamos reconhecer quando o erro foi nosso e voltar. Pô, eu errei. Só que existem pessoas que são orgulhosas, né? Eu não tenho problema em voltar e pedir perdão, Fábio. Eu já tive muito. Muito, mas hoje eu não tenho esse problema. E eu acho necessário. É necessário. Isso é uma cura espiritual. Inteligência emocional também faz bem pra você. Total. Quantas vezes, Jonathan, te feriram e você já Verdade. tinha perdoado antes da pessoa vir te pedir perdão? É isso mesmo. Porque Cristo tá dentro de você? Verdade. Amigo, o trabalho que você faz não é fácil, a gente sabe disso. O perdão é libertador, né? Você falando aí do trabalho que eu faço. Eu estava ali, eu tinha acabado de chegar de um grande congresso na nação brasileira. E Já que você falou que o congresso era grande, qual era o o congresso? congresso da UMADEB. É um congresso mais de 20 mil jovens. Uma Deb, brabo. Muito Brasileiro. bom, muito bom. E Deus, ele cumpre as promessas dele na nossa vida. Isso aí é infalível. Só que às vezes quando Deus cumpre a promessa, nós esquecemos de cumprir o propósito. E voltei pra casa, cheguei e desanimei da praça.
Sabe aquele dia que você não quer, você não, tá bom aqui, tô indo, tô rodando, Aquele dardo inflamadinho. viajando, avião pra cima e pra baixo e tal. E eu desanimei. Só que o Senhor, ele sempre tem uma forma de nos colocar de volta na direção que ele quer. E o Senhor me empurrou, e mesmo eu sem querer ir, me fez ir à praça, porque é algo que queima. As pessoas não entendem. Por que eu vou para a praça? De onde eu tirei isso? Como eu comecei isso? E o Senhor me incomodou. Ele falou, vai, eu quero você lá. E eu fui. Quando cheguei lá, estava cantando. E um homem se aproximou assim, uns 100 metros de mim. E ele olhou para mim ali de longe, eu cantando, eu tô vendo ele. E eu percebi que ele escarrou na mão. Ele cuspiu e tirou secreção do nariz. Naquele momento, eu cantando, eu fechei o olho por algum instante, assim, adorando, que ele chegou bem próximo de mim e passou aquele catarro no meu rosto. Quando ele fez isso, me deu vontade de largar o microfone, deixar a caixa de som, sair ali naquele Brás e ir em direção e nunca mais voltar ali na praça. Mas naquele momento de desistência, o Senhor falou comigo, você não pediu para eu libertar através dos louvores? Foi um pedido seu. Perdoa ele. Abraça ele porque ele está precisando de um abraço. Quando o Senhor falou isso no meu coração, eu até resisti um pouco porque o sentimento era terrível. O sentimento de desistência, de tristeza, de angústia, de raiva, tudo que você imaginar. E eu parei naquele momento e abracei aquele homem. Quando eu abracei ele, ele começou a olhar por dentro dos meus braços e falar, pastor, me perdoa. Pastor, me desculpa. Pastor, me desculpa. Eu falei para ele, não precisa você pedir desculpa e nem pedir perdão. Porque o que estava em você, o céu tirou e você está liberto para a glória de Deus. Aleluia. Então, o perdão, ele causa efeitos que nós nunca imaginamos, que nós nunca pensamos que nós vamos viver, mas o Senhor, ele faz a gente entender que através do perdão ele está pronto a transformar, a libertar, a mudar a história. Então sempre esteja pronto para liberar o perdão, porque quando você liberar o perdão, Deus vai sarar a sua alma e vai sarar aqueles que estão recebendo o perdão que está saindo de você. E isso que você falou, Jonathan, você deu a outra face. Exatamente. E Quer saber não o é fácil. Quer saber o que é dar outra face? Não isso é aí. fácil. Não é pra apanhar, é perdoar. Exatamente. Meu Deus! Muito forte. E é um ensinamento de Jesus. Meu Deus, esse testemunho é brabo. É Eu forte. fico imaginando a cena, eu entro na Não, cena. as pessoas quando eu conto... Fábio, imagina isso aí, É Fábio. você amar quem lhe ofende. Meu É Deus. bíblico, né? As pessoas quando eu conto isso na igreja, faz cara de nojo. E eu falo, eu senti 1000 vezes mais do que você sentiu aí só eu falar. O Gui fez O cara de testemunho. nojo quando você contou. O Gui falou? Eu não Ele- tava olhando pra ele, eu ele tava fez olhando cara pra de- câmera. eu Não, vi mas assim, dá, ó. é normal, é comum. Fez, eu vi. Eu vi. Dá uma A câmera tá aí. Mas sabe o que é? Dá uma repulsa, é normal. Uma situação dessa não tem como você não sentir nojo. Já é começa muito, por aí, muito nojento, eu acredito. muito Não tem como. Segundo, se fosse pela carne, tinha quebrado no pau. Quebrado, na madeira. Na madeira pura. É, Esquece violão. Vou comprar uma esse aqui, eu vou quebrar nele. Exatamente. É a verdade. Vamos falar na É carne. verdade. Mas o que fez Natureza você, humana, né? o que fez você ter essa atitude de abraçar ele é ter presença. Porque ninguém ouve voz de Deus sem presença. Isso é fruto do verdade, espírito, né? verdade. Mansidão, Meu longanimidade, Deus. benignidade, Você imagina? amor, domínio próprio. E outra, você vendo a situação, ele cuspindo. Meu Deus. É muito pesado. Cara, é pesado Eu demais. conto isso, esse testemunho, e muitas vidas são impactadas porque o foco está, por maior que seja a dificuldade que você esteja enfrentando, em nome de Deus, por Jesus, passe, porque a obra dele é maior do que o nojo, é maior do que a repulsa, é maior do que a dificuldade. Ele está pronto para fazer acontecer através da sua renúncia. E Jonathan, Deus ministrou algo aqui pra eu falar pra você, Eu cara. creio. Pra eu falar pra você. Eu não sei o porquê, mas ele
ministrou em mim aqui que foi Glória a naquele dia ele te elevou. Glória Ele a subiu o Deus. seu nível. Glória a Deus. Nesse dia, uma experiência com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Pode ter certeza. E pessoas vão continuar sendo impactadas com essa história. Glória a Deus. Eu creio. Saiba disso. Porque eu não sei se eu seria capaz de fazer o que você fez. Glória a Deus. É só pela misericórdia de É a Deus misericórdia. mesmo. É difícil, é só a graça de Jesus. É só pela misericórdia. Ah, Guigo, então você não tem o Espírito Santo? Não é isso, irmão. Vamos ser realista. É chamado. É verdade. É chamado. Se eu tivesse lá, não é meu chamado. Será? Exatamente. Às vezes você tá num lugar querendo fazer coisa, mas não é seu chamado. Será? Uma coisa é ter o Espírito Santo, né? Meu Deus. Outra coisa é se deixar ser tomado pelo Espírito Santo num momento desse, né? Se você não fosse chamado pra fazer o que você tava fazendo, Fábio, não ia estar muito estranho? Incômodo. Fora do propósito, né? Tal. Não existe paz fora do Meu propósito. Deus. Não existe alegria fora do propósito. Não existe prazer fora do propósito. Quando as pessoas fogem do propósito de Deus, ela pode estar ganhando muito dinheiro, pode estar em ambientes muito confortáveis e luxuosos, mas falta alguma coisa. Falta. Falta, porque o que nos dá prazer, o que nos dá alegria, é o propósito, é viver no propósito de Deus. Não existe nada pior para um ser humano que vive longe do propósito. Por exemplo, tem pessoas que talvez estejam nos vendo agora que está ganhando muito. Sabe? Está ganhando o mundo, mas a sua alma está sendo perdida. Verdade. E quando eu falo que a alma Vazia, está sendo né? perdida, não é de forma escatológica, vai pro inferno e tal. Pode acontecer também, mas ela não tem mais sensibilidade, não tem mais prazer de vida, ela só existe, não vive mais, entendeu? É o propósito que nos dá vida. Acho que esse é um dos piores cenários. Totalmente. E existe diversas situações. Às vezes a pessoa foi tão magoado, tão traída, que acaba se deparando nesses desertos. Verdade. Mas Deus sempre olha e sempre envia servos e servas para passar no caminho dessa pessoa. Assim como Deus enviou alguém que um dia passou no meu caminho. Assim como hoje me envia para passar no caminho de alguém. Glória a Deus. Te envia na praça. É. Você imagina 500 pessoas ouvindo a palavra de Deus? Umas foram salvas e você nem sabe. É verdade. Outras Você a nem semente sabe. foi plantada, né? Exatamente. Muita gente chorando. E chegou em Semente casa falando, plantada. mãe, eu vi um louvor na praça, nem sabe quem é você. Exato. E vai falar pra mãe e vai salvar a casa toda Exatamente. por Cristo Jesus. Glória E depois vai saber que é você, porque Glória. é pra E- glorificar. E nós não temos obrigação de salvar ninguém. A nossa Não, obrigação é semear salvar semente, não. né? É semear semente. jogar Valeu, semente. Espírito Santo. É. Eu Quem acho vai convencer engraçado, é o Espírito eu Santo. acho engraçado muitas pessoas colocando após uma pregação, hoje foram 20 vidas salvas, hoje foram 50 vidas salvas, dando a entender que foi ele que salvou, mas ele na salvou verdade mais nada. foi alguém que convidou, que levou, foi alguém que semeou Uma a mãe que palavra, chorou. uma mãe que chorou, Um é o pai resultado que da orou. oração de alguém. meu E Deus do detalhe, céu. o apelo não é bíblico, tá? Mas é necessário. Totalmente. né? Eu entendo isso. Totalmente. Não tá na Bíblia, você não vê ninguém fazendo apelo aqui não. Mas é necessário. Mas é a pessoa necessário, é confessar importante. Jesus, né? Agora É o bom que a não pessoa pode é confessar aquela, né? Aquele joguinho, né, meu? Forçar a barra. Ei, né? vai lá, meu. Não, tem que ser natural. Tem gente que força, Algo né? espontâneo. Força demais. Totalmente. E você fazer a obra de Deus independente de qualquer coisa. Nós estamos falando aqui de se lançar, de ser um escravo da orelha furada, de se lançar porque quer estar, porque deseja. Não, eu não tenho obrigação. Não é algo que eu tenho que fazer porque isso, porque aquilo. Não. É fazer independente de qualquer coisa. O último culto que eu fiz lá na praça, e o Senhor me coloca no meu coração para fazer com perfeição, para entregar o melhor. Eu seleciono os músicos, a minha banda, levo para a praça, alugo um som de qualidade, levo um dos melhores filmmakers para registrar o momento. Eu levei um estúdio móvel para captar aquilo ali, para que as pessoas possam assistir e ver que tem seriedade naquele trabalho, porque você tem que fazer o melhor É para pra Deus. Cristo, né? E eu me lembro de uma experiência um dia antes de fazer o culto, que eu tinha algumas agendas e caiu as agendas e eu custio das minhas agendas o culto ali. E chegou na sexta-feira, seria no sábado.
eu faltava um valor, R$1.000, para mim mandar para o rapaz do som, para ele estar no sábado ali, para a gente fazer o culto. E eu procurei na conta, só tinha o valor que eu já tinha mandado de sinal, mas precisava mandar aquele valor. Eu olhei a minha conta, não tinha. Olhei na conta da minha esposa, não tinha. E fui olhar em uma conta que não estava nem utilizando. E apareceu lá escrito assim, R$1.000 disponível para empréstimo. Eu nunca, nem sabia fazer aquele empréstimo ali. Fui lá, mexi, falei, Senhor, ajuda a provar. Não queria saber o que ia acontecer, como eu ia pagar, como ia fazer. Eu só sei que fiz lá o trâmite no banco e deu lá R$1.000 aprovado. Mandei o Pix pro rapaz. Glória a Deus. No outro dia fizemos o culto e Jesus salvou 22 vidas. Isso é providência. Glória a Providência. Ah, Jonas, mas você pegou dinheiro emprestado para fazer. Não importa, o dono da obra se encarrega de fazer, de te patrocinar. Eu vivo isso, eu vivo milagre. O Fábio conhece Nós bem, também. Sim, conhece sim. bem profundamente. Eu vivo milagre e eu posso dizer aqui, ó, o Senhor não tem deixado faltar nada. Ele não porque deixa, né? Aleluia. Ele é Não poderoso. deixa. E você É que tá em muito casa, você já deixou o like nesse vídeo? Deixa. Você já se inscreveu no canal? Qual foi a mensagem que foi ministrada aqui que você mais gostou, que mais tocou o seu coração? É importante seu comentário. Sabe por quê, Jonathan e Fábio? Você sabe Sim. muito mais do que eu, né, Fábio? Às vezes um comentário aqui fala profundamente com alguém. Com certeza, com certeza. É ou não é, Jonathan? Às É verdade. vezes é uma pessoa da sua banda que uma você levou. Meu Deus! Com certeza. Exatamente. Que com vai certeza. tocar. Porque nem Exatamente. sempre você vai estar bem, mas como somos parte do corpo de Cristo, o nosso irmão, ele tá bem lá. É um, É verdade. ele. comentário, é um comentário, é um like que faz esse podcast chegar a mais pessoas Exatamente. necessitadas. Você pode evangelizar com o mínimo, deixando um like, um comentário, um conteúdo edificante como este, né? Como é que você pede lá no seu Acredito? Fala aí, Fábio. Rapaz, eu não sou muito de pedir, não. Eu só peço no início ali. Eu já briguei até ao vivo com o Jonathan. Por causa de pedir like, que eu Por causa de queria pedir like. pra Eu não ele. queria ficar pedindo like durante Ele o falou, podcast. não. Mas hoje ele pede. Mas é muito importante, É importante. é muito importante. Geralmente eu falo, deixa aí o seu like. Depois de um conteúdo desse, tem que pedir like, hein? Deixa aí o seu. Ó, pessoal, Fala sério, por né? favor, deixa É aí o o seu like. combustível, né? Fortalece o trabalho aí do GigoCast, entendeu? Você fazendo isso, você vai estar evangelizando. Verdade. A plataforma vai entender que esse conteúdo é relevante, de fato é. Por si só, vai recomendar para mais pessoas. A plataforma compreende que o conteúdo é relevante, primeiro, pela retenção, pelo tempo que você fica assistindo o vídeo. Segundo, pelo like. Terceiro, pelo comentário. Por isso é importante você assistir o vídeo, deixar o like e comentar. Eita. Fazendo isso, a plataforma compreende. Nossa, teve gente que gostou. Teve gente que ficou até o final, teve gente que assistiu bastante tempo, deixou o like, vou mandar para mais pessoas. Então faça isso, ajuda aí. E outra, não é sobre o GigoCast, não é sobre nós, é sobre o reino, né, cara? É sobre o reino, mas sendo sobre vocês, há um investimento da sua parte. Total, Alugando total. estúdio. É o que o Jonathan trazendo falou, não é pessoas. fácil, é milagre. Não, Você é recebe milagre, bem é as milagre, pessoas. é milagre. Você Glória a recebe Deus. bem as pessoas. Todas as vezes que eu vim. Cafezinho. Café, Água. Já levou Foi eu também. buscar gente lá em Osasco. Pra comer e tal. Vai Então, levar a assim, gente pra comer depois do podcast. Ajude. Não é combinado, não. É tudo natural aqui. Então, assim, fortalece o Mas trabalho. não tem das nada pessoas. melhor, Fábio, eu vou te falar, do que servir e tratar bem as pessoas. É uma coisa que eu amo, de verdade. Isso é princípio de honra, cultura de honra. De Lá verdade no Eu mesmo. Acredito Podcast, ô Guigo, desde o início, sem condições, sem Milagre. estrutura. O pastor Milagre. Jonathan nos acompanha sem milagre. O Fábio E ligava eu pra sempre, mim. antes de receber a Meu mesa do Deus. podcast, eu gostava de receber a mesa de um restaurante ou a mesa de uma Sim, panificadora para ter um sim, tempo de verdade. qualidade, conversar sobre possíveis assuntos a serem abordados. É honra. Já pediu dinheiro emprestado pra alguém pra fazer. Já. também. Já pediu, tenho certeza. Já, Já. uma vez, eu digo que eu Agora é sobre milagre, gente. É Outra milagre. ministração. Que mesa é essa, gente? Glória a Meu Deus. Se tinha alguém precisando de milagre, ouve, coloque Uma em vez prática. teve um pastor que eu recebi ele e sempre gostei, né? Só que eu tava muito limitado financeiramente, muito limitado mesmo. Eu fui buscar ele no hotel,
era final de semana, não, era um feriado, e tinha a maioria dos restaurantes fechados, daí graças a Deus, pra levar no shopping. Pra levar no shopping, né? Que lá tem mais opção barata no shopping. Os pratos feitos. Aí quando eu cheguei lá, o pastor falou: Ô, pastor, tem um pastor. Ele estava atendendo uma igreja bem conhecida em Curitiba. E a igreja sempre recebe com honra. E tinha liberado ele para eu levar no podcast. Então eu sempre recebo com honra também. Total. Né? E aí eu falei, ai, graças a Deus. Aí eu cheguei, ô pastor, o pastor fulano sempre, quando eu venho aqui, me leva num restaurante que eu gosto muito. E tal, não sei o que falou na hora que ele falou, ele não lembrou o nome, mas serve um prato assim e tal. Eu lembrei na mesma hora, o coração deu aquela acelerada. Falou, Eu tinha pastor, ido lá com minha esposa e eu vi que. É naquela churrascaria? Não é outra. Eu nem vou falar aqui. Minha esposa briga comigo. Fábio, você depois. vai levar a gente lá? Aí, tipo, rapaz, foi pesado. Aí eu falei. Ele, será que tá aberto lá hoje? Eu falei, pastor, a maioria dos restaurantes tá fechado. Eu que gostaria de ir lá. Eu falei, não, vamos passar lá, pastor. Se tiver aberto, a gente fica por lá. E eu torcendo pra tá fechado. Pra levar ele no shopping. Feriado. Eu fui, tava aberto, irmão. O coração acelerou mais ainda, eu comecei a suar frio. Aí a gente Mas não tinha nada, não tinha como pagar, Fábio. Eu tinha um valor, mas muito inferior. Vamos lá, eu tava com R$300. Mas lá não gastava menos de R$600 para duas pessoas. Santo não Deus, gastava mais de R$600. Lá tem um De lugar verdade. bom. A gente vai ver como que é lá, Fábio. A gente vai ver. Não gastava mais de 60. Ai, meu Deus do céu, eu comecei a suar frio. E aí eu mandei mensagem pro Jonathan, o Jonathan me respondeu. Eu mandei mensagem pra um outro menino que trabalha no Eu Acredito na Minha Geração. E na mesa comendo, já o William, preparando. ele pediu o prato e o prato que ele pediu, eu tinha visto o valor lá, era 200 e alguma coisa. Aí eu pedi o mesmo suando frio. Eu falei, meu Deus. E comecei a me agonizar e tal. Aí eu mandei mensagem pro William Canuto, que trabalha no portal que Minha Geração, que é amigo meu. Eu falei, mano, tô precisando de R$500. Mano, manda aí. Eu pedi pro João 500, lembra? Porque o João não me respondeu, cara, nem nada. Aí o William mandou, mano, não tenho, não sei o que. Aí eu falei, meu pai do céu. Aí eu pedi licença enquanto ele tava lá tomando água. E aí eu fui no banheiro e falei, Senhor, se o Senhor é comigo, pai. Se o senhor tá nesse negócio, mas eu tava no início, pô. Não ganhava nem. A monetização era muito fraca, não dava. Sim. Entendeu? Se o senhor tem um propósito nesse negócio mesmo, milagre vai acontecer, senhor. Os milagres vão acontecer. Eu voltei pra mesa assim, eu não consegui comer. Eu tava conversando com o cara pra gente podcast depois. Pra não acabar, né? Até alguém vir a providência. E ele, neurocientista, teólogo, cara. Fantástico a pessoa. Até hoje o nosso conteúdo tá lá, mas ele nem sabe da prova que eu tava passando. E eu, meu pai, amado, não sei o que e tal. Aí deu o horário, eu pedi a conta, mas tremendo. Eu ia ficar muito constrangido. Pastor, me ajuda a pagar. Mano, era difícil. Rapaz do céu. E não sei o que. Irmão, a conta deu R$250, mas era impossível. Era impossível. É um milagre de Deus. De verdade, era impossível tá R$250. Alguém vai falar assim, então você se aproveitou do erro dele. Eu não sei se era erro, eu só sei que eu fui no banheiro, clamei pela misericórdia e veio de 250 na conta, eu não ia questionar nada, meu irmão, porque eu não tinha. Sobrou 50 aí. Entendeu? Foi Meu milagre. Deus, é milagre. Ali, Vai questionar quem não viveu o milagre. aí o que acontece? Isso é um milagre, Naquele dia eu vivi a provisão de milagre de Deus e eu senti a resposta da oração. Glória a Deus. Eu tô no controle, eu tô no negócio, vai dar certo, entendeu? E outra. Muito provavelmente improvável. o pastor ia falar, vamos dividir, Fábio. Imagina você ter que falar. Ô, pastor, paga, depois te dou, pastor. Pode. Não falou, não fala não. Aí o Fábio, não, pastor, deixa que eu pago. Meu Deus do céu. Não, Deus é maravilhoso. Conta um milagre, Jonathan, pra gente Já finalizar. aconteceu milagre. uns trem fortes lá que foi provisão, milagre, bênção de Deus. Meu Porque não tem explicação, tem coisa que não há explicação. Você sabe que esse milagre vai ser um corte, né? Isso aí não tem, É o pote forte, viu? não tem Meu explicação. Deus. Jonathan, conta um milagre Eu brabo. nunca suei frio em um restaurante. Eu imagino. Pô, não tem Eu já condição. vivi milagre. Isso aí Da isso perna é tremer e você falar, não tem jeito. entendeu? Esse milagre, hoje eu falei pro Fábio que naquela rua dos evangélicos ali, Na Conde. na Conde de Sarzedas, meu pai, a nossa família teve algumas lojas ali e eu tive também essas lojas.
E quando eu comecei a fazer o trabalho na praça, eu estava fazendo o trabalho na praça e na loja, e a loja tomava muito tempo. E eu procurei a minha esposa. Minha esposa é muito crente. Chamei ela e falei, olha, vamos vender as lojas e vamos ficar somente fazendo a vontade de Deus e o trabalho na praça. E naquele momento a minha esposa respondeu, vamos. E eu prontamente aceitei ali, e o Senhor preparou um comprador que até hoje está lá, que é o pastor Juraci. E eu falei para ele, olha, pastor Juraci, essa loja rende tanto, eu não estou vendendo porque estou quebrando, a loja é boa, ela rende assim, o faturamento é esse. Eu estou vendendo porque eu vou fazer a obra de Jesus. E ele comprou aquela loja, é meu amigo, tá lá. Ele trabalha com gravatas, né? Ali no Paraíso das Gravatas, lá na Conde de Azevedo, 166. Aproveitar e fazer essa fala aqui. E vendi as lojas. E ali eu não sabia o que ia acontecer, continuei na praça, continuei fazendo o ID, continuei fazendo, que o ID é o tema do meu livro, o milagre da praça do ID, depois eu falo sobre ele. E um empresário chamado Irmão Elias, pastor Fábio conhece, que é dono de uma empresa chamada O Rei das Pastas. Ele me chamou um dia, depois que eu tomei essa atitude, me levou no fundo da loja dele, no estoque, em uma sala que estava toda mal acabada, e ele me apresentou aquela sala e disse para mim, pastor Jonas, ele me chama assim, eu vou reformar essa sala, eu vou colocar um ar-condicionado, uma mesa, um sofá, e o senhor pode utilizar essa sala para o que o senhor quiser. O senhor pode utilizar essa sala, o senhor pode trazer os seus amigos, pastores. E eu perguntei para ele, qual o propósito nisso, irmão Elias? Ele falou, eu só quero que você entre na minha empresa. Eu quero que você esteja aqui dentro. E a partir de hoje, eu tinha vendido as possibilidades de renda da minha casa. Eu tinha uma despesa muito alta. Ele disse, a partir de hoje, todas as suas contas, não é para o senhor me perguntar, você vai colocar na minha mesa e elas serão pagas. E eu colocava ali na mesa do irmão Elias a conta do condomínio, do apartamento. Eu não sei como é que acontecia, mas ele pagava. Eu colocava ali a parcela do meu carro, que na época era uma Land Rover, a diesel, muito boa, carro muito top, e ele pagava. Eu colocava ali a parcela do apartamento e ele pagava. Todas as contas. E eu me lembro que eu falei para ele, irmão Elias, eu não aceito somente receber esses valores sem prestar um trabalho. E ele disse para mim, então desenvolvo o e-commerce da minha empresa. Eu e a minha esposa, nós desenvolvemos para não ficar aquela coisa injusta. E o Senhor cuidou de mim 4 anos através da vida desse empresário, irmão Elias, rei das Glória pastas. a Deus. E chegou um dia que o Senhor falou para mim, acabou o tempo de você receber os valores do irmão Elias. Vá na casa dele e diga que eu pedi para ele encerrar. E no momento que a gente recebe uma profecia, falando você vai receber, Deus vai te dar, a gente recebe de bom grado. Mas quando Deus fala cessou, aí está a dificuldade da nossa obediência. E eu contei para minha esposa, a lágrima correu no canto do rosto da minha esposa, e ela disse, e agora? Eu disse para ela, o Senhor é o nosso provedor, Ele usa pessoas para prover, mas é Ele quem cuida da nossa vida. E o Senhor me disse naquele dia, eu me lembro, Guigo, que era para me dizer para o irmão Elias, que se ele continuasse insistindo, que ele ia tentar insistir, mas se ele continuasse, o Senhor ia quebrar as empresas dele, que era para eu cessar de verdade. E eu fui até a casa dele, orei, falei com ele, ele disse, não, pastor João, você vai viver como? Eu falei, vou continuar vivendo das mãos de Deus. E ele disse, não, mas vamos continuar. Eu falei, se o senhor continuar, o Senhor quebra todas as suas empresas. E ele entendeu, falou, não, pastor João, então assim eu vou entender e o Senhor continua e Deus vai fazer acontecer. E a partir daquele dia, Deus levantou
outras provisões para cuidar de mim e da minha casa. E ele nunca deixou de cuidar de mim, da minha família, do meu filho, que é o Gabriel, que de 3 anos, da minha filha de 16 anos. E eu glorifico a Deus pela obediência. Então, Deus está pronto a patrocinar a obra dele através da sua vida. Mas o seu foco tem que estar no provedor, não naqueles que ele usa para prover. Porque aqueles que ele usa para prover, chega o tempo que ele vai dizer, acabou. Mas o provedor, ele continua sendo fiel para cuidar de você, Amém. da sua casa, Glória a Deus. daqueles que vivem à sua volta, porque ele é fiel e eu glorifico o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Em É falar isso em aí. glorificar. É muito forte. Chegamos no fim, pessoal. Já? Chegamos no Acabou. fim. Eu queria estar falando de mais milagres. Foi muito forte. Foi forte demais, meu Glória a Deus. Deus. Mas a gente vai marcar uma parte 2 com Glória o a Jonathan, Deus. que eu já tinha prometido aqui nos bastidores, dentro do a carro. Deus. Glória a Se o Jonathan permitir também. Vai ser uma honra Em pra nome mim. de Jesus, Vai ser uma honra. faço questão pra gente estar aqui juntos Uma mais alegria. uma vez, tá? Glória a Deus. E eu agradeço a Fábio, Deus. terminando aí, vamos. Eu vi, vou comentar sobre isso aí. Todos os podcasts comigo hoje. Terminando aí, ele falou o quê, Fábio? Vai em qual podcast? Wilton, você Meu já se Deus inscreveu do no céu. canal do GigoCast? Vai aparecer mais algum podcast. Meu Deus. Meus irmãos, eu Glória a agradeço Deus. ao Senhor Jesus. Amém. Eu creio que é Deus que prepara essas mesas, prepara as pessoas. Deus apresenta os amigos dele para nós. E eu fico feliz de ter vocês como amigos, como irmãos em Cristo. Eu louvo a Deus de verdade, Fábio. Obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor com a gente, pelo nosso trabalho, pelo nosso projeto, para a obra de Cristo. Você conhece a gente nos bastidores. Você sabe que é sempre na base da oração, na base de glorificar a Deus, para honrar Jesus com força. Eu nunca imaginei estar aqui, cara. Você falando de milagre, eu já vivi cada milagre, Glória de a morte, Deus. Glória a Deus. livre de morte, de várias coisas, de muitas coisas. Mas não é sobre o meu testemunho, é sobre Jesus, né? Glória a Deus. Vai chegar esse momento pra gente poder sentar e estar falando só sobre Eu isso. acredito contar seu Vamos lá, testemunho. vou contar verdade. lá, vou contar lá, em nome de Jesus. Tipo, E mais Curitiba me avisa. Mas antes da gente finalizar, Fábio e Jonathan, eu queria, Fábio, primeiro que você deixasse uma mensagem pra essa nação brasileira. E depois, Jonathan, se você Amém. puder deixar uma mensagem pra essa nação pra gente finalizar, glorificando Jesus. Nós estamos vivendo em um tempo muito politizado, polarizado, onde há uma guerra social sobre esquerda, direita, político de estimação. Mas a solução para o Brasil não está em um político da ala de direita ou de esquerda. A solução para o Brasil está em Jesus. O grande problema é que o brasileiro está se esquecendo que é Jesus quem muda a situação de uma nação. Foi a resposta de Deus para Salomão quando ele terminou de orar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o tempo que o Senhor está nos chamando para orar, para buscar, para nos converter, nos arrepender dos nossos maus caminhos, nos voltar para Ele, para que Ele venha nos visitar, sarar a nossa terra. Então a solução para o Brasil está em Cristo, em Deus, está na oração. Que venhamos nos voltar para Deus em oração, consagração, jejum, para que de fato a nossa vida seja mudada e transformada. Essa é a minha palavra para o Brasil. Aleluia, glória a Deus, Fábio. Deus continue te usando, meu irmão. Deus continue prosperando os seus trabalhos, os seus projetos, as suas missões, que eu sei que você também é um homem de missão. Quero mandar um abraço pro pastor Carlos Cardoso também, que tá sempre aqui com a gente, tem um carinho imenso com a nossa vida, com o nosso trabalho, com o nosso projeto. Pastor Carlos Eduardo, César Cavalcante, tantos outros que sentaram aqui na mesa do GigoCast, que apreciam desse trabalho que é em prol do reino, em nome de Jesus. Jonathan, quero agradecer e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Que Deus continue te dando força, milagres, para vencer qualquer batalha que aparecer, porque todos os gigantes são derrubados quando a gente tem Deus. Amém. E eu creio que Deus é conosco. Deixa uma mensagem para essa nação, meu irmão, em nome de Jesus. A sua vida está na mão de Deus. Não se preocupe com os acontecimentos que nós estamos vivendo. Se preocupe e está próximo de Deus em todos os momentos, porque Ele
o Senhor Jesus está às portas para buscar a sua igreja, e nós cremos que você se aproximando do Senhor, Ele vai estar cuidando de ti, e você vai estar em uma certeza que se Ele voltar, nós estaremos juntos na glória. Deus abençoe. Glória a Deus. Meus irmãos, antes de sair desse vídeo, deixa seu like, ativa o sininho, se inscreva no nosso canal. É em prol do reino. Entra nessa missão com a gente para a honra e glória de Jesus. Seja um canal de bênção na vida, às vezes do seu vizinho, de um familiar. Às vezes a pessoa quer alcançar nações, mas às vezes você foi chamado para o seu vizinho, para a sua rua, para a sua cidade. Vamos entender o nosso chamado e o nosso propósito. Deus te abençoe. GigoCast, o seu podcast cristão.